E aí, vai afundar o Brasil ou vai vir um gestor eficiente e reformista? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para cancelar as audiências de testemunhas no caso da suposta trama golpista. Depoimentos de 82 pessoas estão programados para começar na próxima semana, incluindo aí governadores Tarcísio de Freitas e Ibanez Rocha. Só que o requerimento está destacando a necessidade de mais tempo para que o conjunto probatório que permaneceu fora do processo seja analisado pela defesa. Na sua intuição, o ministro Alexandre de Moraes vai conceder esse tempinho pedido pela defesa de Jair Messias Bolsonaro? Provavelmente não, mas é importante deixar claro, e aqui no Bradock Show eu tenho a liberdade de dizer, que isso não é um julgamento. O que está acontecendo não é um julgamento. Se vocês forem dar uma olhada na história, nos anos de 1936, 37 e 38, nós tivemos julgamentos espetáculos de Moscou. O que acontecia naquele tempo, naquela época? Você tinha confissão forçada, as delações sob tortura, ameaças contra familiares. Ou você confessa, ou você denuncia, ou prende a sua mulher, prende os seus filhos. Isso acontecia naquela época. Pois está acontecendo agora também. Julgamentos teatralizados, muito semelhantes com o que vocês viram aí recentemente. Um julgamento que é utilizado como propaganda, e aí, obviamente, a militância vai levantar os seus cartazes sem anistia, muito semelhante ao que está acontecendo hoje. As penas absolutamente extremas. Alguma semelhança? Pois é. Naquela época não existia direito à defesa. E, mais uma vez, não existe direito à defesa. Veja que loucura você apresentar um conjunto probatório só depois que a denúncia já foi aceita, sem fazer a dilação do prazo, e agora, obviamente, já vai começar a escutar as tais testemunhas da defesa. Não, o Barroso, nem o Alexandre de Moraes, e nem nenhum outro ministro darão prazo, porque eles não querem aprender, como você disse, com a Suprema Corte americana. Por sinal, para o Barroso que viajou para os Estados Unidos, ele poderia começar a aprender o salário do chefe da Suprema Corte americana. O salário dele é 79% maior do que o do chefe do Supremo americano. Enfim, as disparidades são muitas em todos os níveis, porque nós temos uma Suprema Corte que se julga suprema até mesmo nesse quesito em relação à Suprema Corte americana, Serrão. Fiquei com pena agora do presidente da Suprema Corte americana, o chefe, né, lá da Corte americana. Agora sou obrigado a dar uma bronca em você. Eu pedi para você fazer uma análise de agora. Aí você vem falando de filme da Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha. Pô, Dácio Bracarense, para de fazer análise dessa maneira, assim. Nós estamos no Bradock Show, pô. Mas os julgamentos espetáculos que a gente também teve na Alemanha, com os tais tribunais do povo, também aconteceram. Esses julgamentos foram julgamentos de Moscou, nesse caso é Rússia, da Revolução Russa, depois, durante o governo de Stalin. E sim, é muito semelhante, a diferença talvez é o número de julgados. O Brasil está conseguindo superar Stalin em relação às vítimas desse judiciário absolutamente desproporcional e, infelizmente, né, nada justo. Deve ser por isso que a turma daqui está indo lá para China, Rússia, né? É um aprendizado. Né? Sensacional. Já, Rodrigo Constantino no Bradock Show. Agora a gente vai falar um pouco da sucessão presidencial 2026. E uma notícia curiosa. O aumento do salário mínimo paulista para R$ 1,8 mil, 40% em 3 anos, deixou caciques do Centrão com uma pulguinha atrás da orelha sobre os planos do governador Tarcísio de Freitas. Lideranças do bloco interpretam a medida como um indicativo de que o governador tem planos maiores que simplesmente a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes em 2026. Aliados já estão brincando nos bastidores que Tarcísio tem, no aumento do salário mínimo, sua principal propaganda para enfrentar Lula na disputa pelo Palácio do Planalto. O governador é visto no Centrão como principal alternativa na direita a Jair Bolsonaro, que está inelegível oficialmente até 2030 e ainda pode ser condenado e preso no inquérito do golpe. Palavras da turma do Centrão. Tarcísio nega a intenção de concorrer ao Planalto e diz que é candidato à reeleição. Já reafirmou isso várias vezes, inclusive numa entrevista recente à Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mas
ele seria o favorito do Centrão para a disputa presidencial. Para tratar desse assunto, de outros assuntos, como é que Lula está indo e vindo, eu vou convocar um dos maiores craques do Braddock Show. Ele está no hospital, não está mais não, ele agora já está em casa, como ele brincou ontem, está na prisão domiciliar, se cuidando do câncer. Rodrigo Constantino, a gente te ama e a gente quer que você comente, faça a sua análise do Braddock Show, a turma está com saudade de você. Manda bala. Olha o editorial do Globo de hoje. Apreço de Lula pela democracia flutua segundo conveniência. Presidente posa de democrata, mas não teve constrangimento em ir a Moscou participar de desfile ao lado de ditadores. Como o Lula não começou a bajular ditadores agora, ele faz isso há 40 anos, podemos concluir apenas que o Globo fingiu acreditar numa pose. O Lula posa de democrata e o Globo fingiu que acreditou na pose. Então, sim, é muito estranho quando a gente começa a ver muitos ratos abandonando o barco em naufrágio. É óbvio que tem aí um acordo, né, uma tentativa de orquestrar de novo a tal terceira via. Um nome que não assuste o sistema, os corruptos e os poderosos do STF, que se diga de direita, mas não seja nada de direita, a não ser um pouquinho reformista na economia, um tucano melhoradinho, né? Então, existe sim essa concertação que a gente consegue identificar. Não tem ingênuo, não tem bobo nesse centrão, nesses donos do poder, na Globo e companhia. Então, eu acho que é uma boa tese a de que perceberam que Lula não dá, Lula vai destruir o Brasil de vez perante o mundo e a nossa própria economia e a democracia, e ao mesmo tempo a volta de um bolsonarista é inaceitável para essa turminha. Então eles estão tentando produzir a qualquer custo um Temer da vida, surfando na onda conservadora. Vai dar certo? Eu não creio. Só se não restar alternativa. Porque cá entre nós, né? E eu vou me adiantar talvez se tiver alguma pergunta nessa linha. Mas o Tarcísio estava aqui em Nova York fazendo discurso para a turma do mercado financeiro. Eu conversei com gente que estava lá no evento. O Tarcísio é o encantador de elites. Ele é um cara que fala, que sabe o que tem que fazer com o Brasil, que se você mexer em algumas alavancas a coisa dá certo. E aí ele fala de São Paulo, gestão, eficiência. É quase um Amoedo nesse sentido. Mas ele não questiona as premissas do estado de exceção, do STF, rasgando a democracia. Por quê? Porque ele diz que tem que saber navegar pelo sistema. E a elite ama isso. Porque eis a cabeça desse pessoal. Eu converso com alguns muito próximos, né? Ah, Rodrigo, você é um idealista. Você quer mudar o Brasil não vai mudar assim. O Brasil não vai ser consertado. Então, sim, é preciso saber jogar dentro das regras do jogo que são definidas pela Globo, pelos poderosos, pelos banqueiros e pelo Centrão, que são os seus despachantes. Não vem com muito romantismo aqui para mudar o Brasil para valer. Então, dentro dessa premissa e desse contexto, um Tarcísio é música para os ouvidos da elite que quer saber basicamente se os seus negócios vão prosperar. E se a coisa feder muito do ponto de vista de democracia, eles estão sempre com um pé já fora, né? Então, infelizmente, essa é a mentalidade de muita gente. Eu entendo, o cara é um empresário, é um homem pragmático de negócio, ele não quer saber muito de discussão de Débora, de Daniel Silveira, de Rodrigo Constantino. Ele quer saber o seguinte, meu dia a dia aqui, eu vou de carro blindado mesmo, às vezes helicóptero, para o trabalho e tudo. Eu quero saber o seguinte, e aí, vai afundar o Brasil ou vai vir um gestor eficiente e reformista? Então, para esse pessoal, o Tarcísio é tudo de bom. Para mim, o Tarcísio deixa muito a desejar em muitos aspectos, né? Então, e veja, quando o Tarcísio demonstra muita lealdade ao bolsonarismo, veja que já surge na imprensa um monte de alerta de que o sistema está de olho, que o STF e que outras pessoas estão preocupadas com o tom do Tarcísio. Por quê? Porque ele precisa ser domesticado. Ele precisa virar um caçabista. Então, esse é o jogo que está rolando. Não tem a menor sombra de dúvidas. Rodrigo Constantino, bom te ver aqui no Braddock Show. E eu quero fazer um apelo para a nossa audiência. Você que quiser acompanhar o trabalho do Rodrigo Constantino, ele está se cuidando, mas ele não vai parar de trabalhar. Vai voltar aqui para o Braddock Show em breve e está fazendo as lives dele. Então, apoie o canal do Consta. Vai lá dar uma olhada, acesse o canal do Consta. Cláudio Franco coloca aí, ó. Se você puder
pegar o seu celular, apontar para esse QR Code aqui, você vai cair no rodrigoconstantino.locals.com. Lá é o canal do Consta, você vai poder colaborar com ele, ter conteúdos exclusivos do Rodrigo Constantino, ao mesmo tempo em que você dá uma força para ele enfrentar esse combate terrível ao câncer, que tem uma novidade boa, ele está vencendo. O humor dele é fantástico, a força de vontade dele é espetacular. O cara tem espiritualidade, é isso que vale, é o nosso guerreiro da liberdade, estamos com ele, então apoie o Rodrigo Constantino, o Bradock apoia e agradece. E o Rodrigo Constantino tem a opinião forte dele. A sucessão presidencial de 2026 tem que ser olhada como uma lupa. A prioridade do brasileiro tem que ser eleger os 2 melhores senadores, porque senão não vai adiantar eleger o melhor presidente da República se você não tiver um novo Senado comprometido com mudança. Então vamos debater muito a sucessão presidencial, vamos lutar para que Bolsonaro tenha direito a ser candidato, ele precisa ter esse direito a ser o candidato, e outros candidatos que quiserem aparecer na sucessão, se apresentar, vão entrar no jogo, vão ser tratados para o debate. Todo mundo tem que ser confrontado em seus pontos positivos, negativos, o que pode e o que não pode fazer. Essa é a posição do Bradock Show, que vai marcar em cima de todo mundo que seja candidato. Então, fique esperto e acompanhe o nosso trabalho. E vamos falar do Gilberto Kassab, que Rodrigo Constantino acabou de citar no comentário. Após a filiação de Eduardo Leite ao PSD, Kassab e seu partido passam a contar com 2 governadores como pré-candidatos à presidência em 2026, incluindo o Ratinho Júnior. Gilberto Kassab apoia a disposição dos 2 em concorrer, mas evita apontar um preferido, mantendo-se aberto a negociações futuras. Ele já ouviu de Tarcísio que Tarcísio não é candidato. Então agora as alternativas dele seriam Eduardo Leite, que entrou agora para o PSD, e o outro Ratinho Júnior do Paraná. Como é que fica essa situação do Kassab, meu caro Dácio Bracarense? Ele está nadando de braçada para a próxima sucessão presidencial ou temos que esperar muita água ainda passar embaixo dessa ponte? Não, com certeza tem muita coisa para acontecer ainda. Inclusive a possibilidade do Bolsonaro conseguir reverter a situação e vir muito forte para esse processo eleitoral. Agora, repare, isso é muito importante. O PSD está aí tentando fazer seus movimentos, assim como o Temer, está todo mundo tentando trazer a direita a reboque de um projeto político mais liberal, sofisticado, requintado, né? Muito semelhante ao tipo de pensamento que o Tarcísio tem. Só que o que o mercado precisa de enxergar é a realidade brasileira. A gente está num país em que um partido sem representatividade, leia-se, que não tem deputados, talvez tenha um deputado, não tem senador, entra na justiça e paralisa o país, interrompe obras, ferrovias. A gente está parado no tempo. Enquanto outros países estão pensando na questão energética, estão pensando na possibilidade de baratear o custo de produção do Brasil e melhorar o nosso escoamento para que a gente tenha competitividade no mercado internacional, o Brasil está parado por conta de grupos minoritários que comandam a pauta nacional, utilizando inclusive a justiça. E essa turma do sapatênis, essa turma não tem essa visão de país. E eles têm uma palavra, um diálogo muito bom com o mercado. Fala o que o mercado quer escutar, mas não discute o Brasil real, o Brasil profundo, e muito menos o sistema que os alimenta. Portanto, é essa reflexão que a população tem que começar a fazer. O Brasil precisa de uma ruptura com esse sistema político carcomido que colocou uma bola de chumbo nos seus pés. E honestamente falando, o PSD está longe de ser essa força libertadora, meu amigo Serrão. É por essas opiniões fortes que você tem que assistir todo dia, de 8 às 10 da noite, o Bradock Show, oferecimento da Golden Brasil. E agora vamos falar de um assunto doideira. A Cracolândia de São Paulo amanheceu vazia. E isso surpreendeu as autoridades. Sim,
A Rua dos Protestantes, um dos principais pontos da Cracolândia, em São Paulo, amanheceu completamente vazia na terça-feira. A área, que até semana passada concentrava cerca de 200 dependentes químicos, estava sendo patrulhada apenas por 2 viaturas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes expressou surpresa com o sumiço repentino daquelas pessoas, embora tenha destacado que houve redução gradual nos últimos meses. O governador Tarcísio de Freitas garantiu que a Cracolândia vai acabar e afirmou que o número de dependentes caiu de mais de 2.000 para 53 desde o início da sua gestão. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, celebrou nas redes sociais: fomentar o caos da Cracolândia já não compensa mais para o crime. Ele está certo, Fabiana Barroso, com esse argumento? Bom, tá certo, né? A gente sempre precisa realmente lutar contra esse mal aqui que é a Cracolândia. Bem difícil. Mas, assim, eu também fiquei chocada, né, de ver aquela parte toda limpa, como deve ser. O centro de São Paulo deveria ser reabilitado, a gente sabe o potencial que existe, tudo isso. A gente precisa discutir, como o Darcy acabou de dizer, coisas mais profundas, como a interdição dessas pessoas médica, né, que inclusive os médicos concordam com isso, porque não existe milagre. Então, quem trabalha diretamente com esse tipo de população sabe disso. Se for perguntar para as igrejas, para quem coloca a mão ali, sabe o quão é difícil tratar com essas pessoas. Vamos lembrar que elas são pessoas ainda. E essas medidas que vêm, às vezes, coletivistas, acabam não enxergando isso. A maioria ainda tem família, ainda pode ter, né, algum sopro de vida. Isso seria a parte mais importante a olhar. Mas, infelizmente, governos acabam não vendo, porque é um a um, né, aquela coisa humana. Então, eu até fui pesquisar, Serrão, porque esse assunto, eu tenho uma questão assim muito realmente até emotiva em relação à ausência de discussão de manicômios e de tratamento também, não só para o dependente químico, mas para outros tipos de doenças mentais que vem crescendo, e a gente sabe que a esquerda ela acabou com esse debate, nós não temos esse debate, então isso é um problema mais sério, não é um problema somente de segurança, é um problema de segurança e saúde. Então tá certo fazer esse diagnóstico, só que infelizmente essas populações elas foram espalhadas pela cidade de São Paulo. Digo porque há vários relatos de lugares onde não havia, né, esse pessoal aí morando. Então eu fico extremamente triste com essa constatação, dou o parabéns merecido até o Ricardo Nunes, que deu o suporte para fazer essa operação, o trabalho aí do coronel Melo Araújo, que também se importou desta maneira que eu estou falando, com a parte humanitária de verdade, mas é preciso mais do que isso. Sabe por quê? Porque aí nós temos a influência de quem? Da parte jurídica, que vem com aquelas decisões, quando é para favorecer ONGs e fazer a manutenção do status quo, né, de traficantes, etc., que é este problema mais profundo. Aí na justiça eles acabam concedendo, não há a discussão verdadeira que a sociedade tem que ter, como que nós vamos recuperar essas pessoas e como nós vamos fazer para que haja, de fato, algo que bloqueie, né, que não surjam novas vítimas, né, desse tipo aí de situação, porque eu acredito que a situação, uma das mais tristes que a gente vê, são verdadeiros zumbis, né, pessoas que você olhando, então é essa situação. E a gente sabe também que a questão eleitoral ela passa por aí. Se tanto Tarcísio quanto Nunes, ou quem quiser sobreviver, terá que prestar conta em relação à Cracolândia, porque foi promessa de campanha de ambos aqui citados, e isso a população sente que realmente precisa ser resolvido como exemplo, para não vir aqueles aventureiros malucos dizendo que tem a solução, quando a gente sabe que a solução não passa por maluquices e nem coisas milagrosas, é algo mais profundo. O Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade a 10 anos de prisão a deputada federal Carla Zambelli. O Supremo tá a 1.000.000 por hora, não tá de brincadeira não. E você tá ligado aqui no Braddock Show, oferecimento Golden Brasil. Ainda sobre questões polêmicas entre Supremo e Parlamento, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, acionou o Supremo Tribunal Federal com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, também conhecida como ADPF, para tentar manter a decisão que suspendeu o processo contra a Ramagem. Expectativa do Hugo Mota: esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. A harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão. Foi o que disse Mota.
Na ação, a Câmara argumenta que a decisão da primeira turma configura uma violação ao princípio estruturante da separação de poderes. O processo contra a ramagem foi suspenso pela Câmara, mas a primeira turma do STF limitou a decisão apenas aos crimes ocorridos após a diplomação do ramagem. Os deputados acusam o STF de ter assumido indevidamente a função de controle político parlamentar, distorcendo o desenho institucional traçado pela Constituição. E agora a imprensa amiga, né, que é a porta-voz dos poderosos de Brasília, já andou dizendo que Hugo Mota deixou de ser um interlocutor confiável lá em Brasília. O que significa isso, meu caro Dárcio Bracarense? Verdade ou mentira? Olha, sinceramente, eu já não sei, porque o Hugo Mota ele foi desmoralizado e agora ele faz uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. De repente, os nossos juristas aqui consigam tentar explicar qual que é a tentativa dele, uma vez que a primeira turma já fez o julgamento, já descredibilizou ele totalmente perante ao país inteiro, perante aos seus próprios colegas. Eu, sinceramente, não sei se esse movimento do Hugo Mota visa outra coisa a não ser tentar salvar a sua própria imagem, que, como eu disse, foi desmoralizada. Se você perguntar para qualquer pessoa, no nosso chat aí, alguém pode dizer se confia, né, na tentativa ou se confia que essa ação do Hugo Mota vai surtir algum resultado. Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que, infelizmente, a Câmara dos Deputados foi completamente esvaziada do ponto de vista do poder, da sua representatividade, a partir do momento que uma decisão dela foi ignorada. Num país normal, Serrão, num país normal, o judiciário cumpre as leis que são escritas na Câmara. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. E aqui no Brasil a gente está vendo a Câmara pedindo, quase que suplicando o judiciário para poder atender uma decisão soberana de 315 parlamentares. Então, eu prefiro não opinar até que o Supremo, né, decida esse pedido dele, e aí sim a gente vai saber se há alguma possibilidade da gente ter um caminho de normalidade de volta no país. Hoje, sinceramente, Hugo Mota não traz esperança para ninguém, nem para mim, nem para o Brasil. O meu caro André Marcília, o nosso presidente Barroso, evitou estabelecer um prazo para a decisão sobre o recurso que a Câmara apresentou em benefício do Alexandre Ramagem. Barroso disse: "Quando eu voltar, vou cuidar disso." Após participar do fórum promovido pelo Valor Econômico em Nova York, agora vamos ter que esperar, né? Agora, o que você acha que vai acontecer? O Barroso vai cuidar disso como, André Marcília? A DPF é o caminho certo? Vai resolver a questão? Pois é, Serrão, só faltou... Engraçado, né? Então a palestra que ele está fazendo lá fora, sabe-se lá o que, é mais importante do que o trabalho aqui, né? Só faltou ele falar, olha, ainda estou aqui, então, enquanto estou aqui, não farei o meu trabalho aí. É impressionante. Isso mostra bem em que momento nós estamos do país. A DPF, ela, enfim, tentando botar aqui, eu estava até num debate agora há pouco com uma professora de Direito Constitucional no CNN Arena, e a gente estava discutindo justamente isso. A DPF é um instrumento, em tese, dentro do universo jurídico, correto, a meu ver. Por quê? Porque a DPF, ela tem duas funções. Primeiro que é um instrumento residual. Quando você não consegue lidar com nada, enfia uma DPF ali. Quando não cabe recurso. Quando você tem uma violação constitucional direta. E quando tem uma decisão judicial a ser enfrentada, a DPF é o caminho. O problema é o seguinte, a gente não está no universo jurídico. Quem vai pautar essa DPF para algum relator é o Barroso. Ele vai pautar, como ele já disse, na hora que ele quiser. Esse relator vai fazer o que bem entender, na hora que pretender. Alguém me disse nas minhas redes sociais, mas tem uma liminar pendente. Tem liminar pendente no STF, pedidos de liminar que duram 6 meses, 1 ano para ser avaliados. Isso não vai ser julgado fora do prazo que eles desejam. E outra, terá alguém ali capaz de enfrentar a primeira turma? Terá coragem de dizer a primeira turma foi inconstitucional, embora tenha sido. Nós temos artigo na Constituição que diz que quando você derruba um ato normativo da Constituição,
do parlamento, você precisa necessariamente do voto da maioria dos membros do STF. Não aconteceu. Está lá, artigo 97, salvo engano. Não aconteceu. É inconstitucional, está errado, tem instrumento, mas, de novo, a gente depende da vontade dos ministros. E esse é o grande ponto. O Mota não tem que lutar no universo jurídico, no universo político. O campo jurídico é um campo que o Mota não consegue controlar. O campo político ele consegue. E é nesse campo político que ele tem controle que ele não age. Então, ao invés dele sair da luta, onde ele não é o juiz, o capaz, onde ele não tem controle nenhum, em vez de abandonar essa luta e partir para aquela na qual ele tem controle, não, ele fica lutando no campo jurídico. Para quê, a meu ver? Para dizer assim, fiz minha parte, lavo minhas mãos, fiz o que pude, jogo a minha biribinha, os meus fogos aqui, os meus rojões para a torcida, e com isso ninguém me perturba. Vou dizer que já fiz o que eu tinha que fazer. Só que ele não fez o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer é no parlamento, pautando anistia, fazendo PEC, talvez revogando os artigos de golpe de Estado, pautando impeachment, brigando, confrontando-se com o STF no campo político, que é onde ele domina e tem o controle. Isso ele já disse que não vai fazer. Então, ele fica jogando ali para a torcida no jurídico, onde não vai acontecer nada, e no campo político, que poderia acontecer alguma coisa, e que ele poderia fazer, ele já deixa declarado que não fará nada. E o ex-deputado, ex-governador, ex-senador, atual ministro do Supremo Flávio Dino, negou interferência do Supremo Tribunal Federal na decisão sobre o caso Ramagem. E Flávio Dino ainda acrescentou, Fabiana Barroso, haveria a dissolução da República se o Supremo não pudesse analisar a validade de decisões da Câmara dos Deputados. Tese interessantíssima do Flávio Dino, hein? Alguém que eu já disse tem um currículo político e continua tomando decisões políticas e fazendo comentários políticos. Exatamente, um comentário bem totalitário, né? Aliás, o Flávio Dino é totalitário em todos os sentidos, inclusive de preenchimento de espaço, e ele pode ficar chateado, estou constatando a realidade. Bom, é o seguinte, eu tenho uma visão em relação a essa DPF um pouco interessante. É já conhecido, né, de todos nós que o STF invadiu o campo político há tempos, há pelo menos 6 anos, que ele está atuando. Então, nós temos um judiciário atuando no legislativo, seja de forma ativa, então, fazendo aquelas ações, também normatizando, né, a legislação por ativismo judicial, e a gente sabe que a devida, por exemplo, em relação à maconha e tantas outras pautas ideológicas, eles meteram o pé e não quiseram saber. Fora aí, já entraram no orçamento, etc. Então, Hugo Mota, o que ele está fazendo? Comandando e cumprindo algo que foi delegado a ele, os interesses do Centrão. Aí esse ponto é interessante. Então, o Centrão estaria, né, vamos por assim, interessado em fazer algo em relação à atuação política do Supremo. E aí é onde eu quero realmente exercitar nosso pensamento aqui e querer, inclusive, achar que é possível, não é mesmo? Porque o próprio Hugo Mota recebeu aí uma série de repreendas, né, em relação à família dele, que esse é o jogo que é jogado. Então, a questão é que, assim, realmente, no campo jurídico, o Hugo Mota irá perder e de lavada. Não existe a mínima chance dessa DPF prosperar. Nós sabemos, é importante que ela seja colocada, mesmo porque hoje a mídia militante passou um grande tempo, ao invés de seria necessário perder esse tempo para defender o Lula e as coisas que ele está fazendo lá na China, tiveram que concentrar a mira nisso e para dizer ainda o óbvio, né, de que os ministros não acham adequada essa DPF. Horas! Então nós temos aí a constatação de mais uma ação dos ministros supostamente falando com a mídia militante, supostamente manipulando a opinião pública para supostamente governar no lugar de todos os brasileiros. E a pergunta que fica, e aí vai para vocês do Centrão, que vêm de vez em quando, passam por aqui políticos do Centrão, e também ou assistindo ou falando, já vai ficar aqui o recadinho para vocês. Vocês consideram que existe algum tipo de autonomia, ou melhor, soberania, numa democracia que está violada internacionalmente nas duas pontas, nos dois antagonistas, seja de forma entreguista à China, ou seja, de forma também capitalista o bastante para dizer, vou fazer aqui o contraponto que o doutor André Macilia fez, né, de dizer o seguinte, ainda estou aqui, pois é, o Barroso ainda está ou estaria recebendo financiamento
para militar também a bandeira que verdadeiramente importa? E essa pergunta é o Centrão que tem que responder, não é o Pierre que saiu falando. O Pierre ficou até nervoso e tentou responder a pergunta, porque você está ligado aqui no Braddock Show, o programa que solta os cachorros. Oferecimento Golden Brasil. Daqui a pouco, conosco Rodrigo Constantino, analisando uma notícia que vai gerar polêmica. Daqui a pouco vai ser bastante interessante. Mas enquanto o Constantino não chega, daqui a pouco tem mais novidade suprema para a gente analisar. E é importantíssimo. Agora, o que eu peço para você agora? Dê like. E faço aquele pedido de sempre. Pegue o link do programa de agora do Braddock Show, copia, cola, manda para todo mundo no seu grupo de WhatsApp, divulgue para pelo menos 3 amigos seus e também apoie o Braddock Show. Tá com dinheirinho a mais? Qualquer doação você pode fazer no apoia@bradockshow.com.br. Ou então, se você tiver R$150 ou um pouco mais que isso, você contribui com a gente e ganha um livro do Rodrigo Constantino. Isso sim. Então faça essa doação, mande a mensagem para o apoia@bradockshow.com.br, que é a nossa chave Pix também, e aí, com seu endereço, com seus dados, você vai receber um livro como contrapartida cultural ao seu apoio. Então, o Braddock agradece. Mas agora eu quero que você nos ajude a divulgar o programa. Vamos aumentar a audiência, vamos dar like, vamos fazer o algoritmo sensor pirar no cabeçote com o Braddock Show. E voltamos às questões supremas. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal envie um link de acesso para que as defesas dos acusados no 8 de janeiro tenham acesso a provas da investigação da suposta tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder da tal organização criminosa, de outras cositas mais. A defesa de Bolsonaro e de outros 6 réus vão poder acessar o material mediante assinatura de termo de confidencialidade. A falta de acesso à íntegra das evidências era um dos principais questionamentos dos acusados durante o julgamento. Você está sendo processado, mas você não sabe efetivamente do que você está sendo acusado e de qual prova está sendo utilizada para embasar a acusação contra você. Os advogados alegavam que não tiveram acesso pleno ao material usado pela Polícia Federal, tendo seu direito de defesa cerceado. Moraes agora tenta derrubar essa tese. A decisão ocorre após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já ter recebido a denúncia contra o que a PGR chama de núcleo central ou núcleo crucial da alegada organização criminosa. André Marcília, tem aquele provérbio popular, justiça tarda, mas não falha, mas justiça que tarda já está falhando, né? Aqui tarda e falha, e ainda falha bastante. Olha, primeiro que esse negócio de confidencialidade, é preciso dizer que isso é inconstitucional. Fazer um advogado assinar um termo desse. Por quê? Porque a Constituição, ela pressupõe a boa-fé. Você não pode pressupor a má-fé de alguém. Portanto, senão você vai agir de forma inconstitucional. Se você pressupõe a má-fé do advogado, fazendo ele assinar um termo de confidencialidade, veja, é o cliente dele. É uma relação confidencial. Os autos estão sob sigilo. Está dita, está implícita a confidencialidade. Agora, se a gente for falar assim, os grandes vazamentos que ocorrem nesse país vêm dos advogados ou vêm dos próprios ministros do Supremo? De onde que saem os grandes vazamentos que acontecem nesse país? É da advocacia ou isso acontece das autoridades públicas? Então quem que aqui mereceria uma desconfiança, ministro Moraes? Não é? Bom, dito isso, que é inconstitucional, está errado, mas o errado no Brasil virou certo, o errado é o dia a dia ali do gabinete do ministro Moraes, a gente precisa dizer que também eles não vão ter acesso às provas, né? Vamos dizer a verdade aqui. Por quê? Olha só, o que é a decisão do Moraes lá atrás, não é de hoje, não é de agora, mas aqui autorizou o acesso a essas provas. Ele vai dar acesso aos autos? Não, senhores. Ele vai dar acesso às provas vamos dizer assim, as provas que mostram que houve uma investigação na Polícia Federal. De onde que vai se obter isso? Da Polícia Federal. Quem vai entregar essas provas é a Polícia Federal. Então, ele não vai ter acesso aos autos, ele vai ter acesso ao que a polícia vai entregar para as partes e para os advogados, dizendo, é isso aqui. E se não for? Se não for, o problema é seu, é isso que eu estou entregando. E mais, na decisão do ministro Moraes, ele faz a seguinte ressalva. Está escrito que documentos sigilosos que possam implicar em algum tipo de constrangimento a alguma pessoa, algum envolvido no caso,
a Polícia Federal terá a prerrogativa de não dar acesso. E aí, quem tem que fazer um pedido e sei lá mais o que, são os advogados das partes. Ou seja, quem vai entregar acesso é acesso ao que a Polícia Federal vai entregar, não é acesso aos autos, e ainda a polícia vai poder dizer isso aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego. E você, advogado, que corra atrás. Isso não é dar acesso aos autos, isso não é dar acesso total aos autos, isso não é o que a nossa Constituição exige, isso não é o que a súmula vinculante número 14 do STF exige, que é dar acesso total, facultar acesso total dos autos às partes. Portanto, mais uma vez, o que está acontecendo aqui, o que acontecerá é se vestir de legalidade um ato ilegal. E mais, eles não vão, com essas novas provas que vão entregar no colo dos advogados, voltar lá atrás, como deveria também. Todos os atos até agora que existiram deveriam ser anulados e retroagir. Ué, se você entrega novas provas, toca daqui para frente como se nada houvesse. Quer dizer, você passa a ter acesso a novidades e segue o jogo. Tudo que aconteceu antes, você não teve acesso àquilo que você viu. E beleza? E tudo certo? Não. Tem que voltar lá atrás. Os prazos, todos os atos que até agora foram praticados deveriam ser nulos. E as partes e advogados deveriam ter novamente o direito de se manifestar, porque novos elementos foram somados aos autos. Vai acontecer? Não vai acontecer. Porque eles têm pressa. Eles têm pressa porque é um julgamento político, porque não é jurídico. Mas, ao serem políticos, eles violam o direito, e ao violarem o direito, eles normalizam a ilegalidade como se legalidade fosse. Quero agradecer a nossa super audiência do Bradock Show. Somos 18 mil telas agora. Vocês estão fazendo a audiência subir. Então vamos lá, continua. Pega o copia e cola. Passa para os amigos, passa para eventualmente aquele cara que você não gosta muito. Então, assiste aí o Bradock Show, vê lá como é que é esse programa. É legal, não é chato não. Oferecimento da Golden Brasil, você vai se divertir, vai poder ouvir como você pode investir seu dinheiro da melhor maneira e vai ter o melhor comentário político. Porque, Darcio Bracarense, você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.